Bom, novo assunto, umidade relativa do ar. Para entender a umidade relativa do ar, primeiro nós temos que lembrar do gráfico do diagrama de fases. E observe, esse gráfico ou esses gráficos, representam o seguinte: esta aqui é a região dos sólidos. O que significa isso? Que existem várias pressões e várias temperaturas que mantêm a substância no estado sólido. Aqui já é a região do líquido. Esse gráfico, inclusive, é da água, com várias pressões e várias temperaturas que mantêm a substância na forma de água. Agora, o vapor. Também existe várias pressões e várias temperaturas em que o H2O vai estar em estado de vapor. Só que essas linhas azuis são linhas de mudança, onde o sólido pode virar líquido, o líquido pode virar vapor, ou o vapor virar líquido e o líquido virar sólido, ou até mesmo o sólido virar vapor e o vapor virar sólido, que é a sublimação. Agora, olha só, o gás ele está mais quente que o vapor. E presta atenção nisso aqui, se você aumentar a pressão sobre o vapor, o que ele vai fazer? Ele vira líquido. No caso do gás, você pode aumentar a pressão tanto que você quiser, que ele vai continuar sendo gás. E outra coisa importante, esse gráfico aqui está mostrando que o gelo derrete a 0 graus e a água ferve a 100 graus, se a pressão for de 1 atm. Porque se a pressão for diferente, os valores serão diferentes. Por exemplo, aqui em Brasília. Aqui em Brasília a pressão não é de 1 atm. Como a pressão não é de 1 atm, em Brasília a água também não ferve a 100 graus. Ferve, por exemplo, a 96 graus, ou 97, 98, dependendo da época do ano. E outro exemplo, panela de pressão. Na panela de pressão, a pressão aumenta. E o objetivo é o quê? É aumentar a temperatura onde a água vai ferver. No caso da panela de pressão, a água ferve acima de 120 graus Celsius. Só que existe uma temperatura que é 374 graus Celsius, onde o vapor vira gás e o gás não vira mais líquido se você só aumentar a pressão. Você tem que reduzir a temperatura dele para depois aumentar a pressão e ele voltar a ser água. Agora observe isso aqui. Isso aqui vai dar origem ao gráfico da umidade relativa do ar. Porque esse gráfico aqui, na verdade, é esse pedaço aqui. Eu estou colocando ele aqui sozinho para ficar mais detalhado. Agora observe. Existem várias temperaturas onde o vapor pode virar água, E várias temperaturas onde o vapor pode virar água, também existe o quê? Várias pressões diferentes. Agora vamos entender o que significa umidade relativa do ar. Olha só, esses pontos vermelhos, eles representam a pressão máxima de vapor na atmosfera. Se a umidade presente na atmosfera atingir esse ponto aqui, ele passa para cá, ou seja, condensa, Condensa na forma de chuva, neblina, neve, granizo, geada, e assim por diante. Agora, o que acontece com a tal chamada umidade relativa do ar? Ao longo do ano, a água da atmosfera ela muda de lugar, vai depender da estação do ano. Então, por exemplo, atualmente nós estamos entrando num período de seca. E nesse período de seca já mostra que o ar tem menos água espalhada nele, porque essa água foi para outro lugar. Então, quando é seca aqui, em algum lugar está chovendo. Quando é seca em outro lugar, aqui está chovendo. Agora, essa linha laranja, eu estou utilizando para mostrar a umidade presente na atmosfera. Então, imagine, na atmosfera agora existe uma umidade que está presente nela, que não é máxima. Não vai fazer chover, porque nós não estamos em época de chuva. Agora, se você comparar essa pressão aqui, que é a pressão atual, com essa outra pressão aqui, que é a pressão máxima, o que nós vamos concluir? Que a pressão atual é uma parte da máxima. E isso vai nos permitir calcular, por exemplo, a umidade máxima, porque a umidade é calculada pela pressão parcial, pela pressão máxima de vapor. Então, a pressão máxima de vapor, ela muda de acordo com a temperatura. Então, por exemplo, de madrugada aqui em Brasília, de madrugada faz frio. E para essa temperatura, a umidade, ou seja, a pressão máxima de vapor é mais baixa. Agora, de tarde aqui em Brasília. De tarde aqui em Brasília, a cidade fica quente. Pode chegar até 30 graus, por exemplo. Então, o que significa? Que à tarde, a pressão máxima de vapor já tem outro valor, porque a pressão máxima de vapor muda com a temperatura. E, como eu disse, esse gráfico aqui é um pedaço desse gráfico. Agora, imagine o seguinte, a umidade que está presente no ar, ela não vai mudar. Ela vai continuar presente no ar. O que muda são os referenciais de madrugada e de tarde. Agora, por exemplo, como é que nós vamos fazer o cálculo da umidade mínima e umidade máxima? A umidade máxima acontece de madrugada e a umidade mínima acontece, por exemplo, à tarde. Então, se você for comparar, você tem que pegar a pressão parcial que existe em Brasília, que é a pressão X, que é a pressão que está presente no ar de Brasília, e dividir pelo seguinte: se você pegar essa pressão aqui e dividir por esse valor, veja que o X está mais perto do Y. Então isso vai dar o quê? Uma umidade máxima, que é o que acontece de madrugada. Você pega um valor X e divide por um valor Y. O resultado disso aqui vai dar uma umidade que, de madrugada, como eu disse, é máxima.
Mas se você pegar esse mesmo valor x e dividir pelo outro valor z, que é um valor que já está mais distante, isso aqui está mais distante de z, portanto isso aqui vai dar uma umidade mínima, que é o que acontece à tarde. Então, por exemplo, quando você ouve o jornal, por exemplo, da FTV, eles mostram todos os dias qual é a umidade mínima e qual é a umidade máxima. Então eles podem falar assim, a umidade mínima está em torno de 10%. O que significa isso? Que isso aqui representa 10% disso aqui. Aconteceu de tarde, por exemplo. Agora, de madrugada a umidade chega a 50%. Então o que significa a umidade chegar a 50%? Significa que isso aqui já está valendo 50% disso aqui. Portanto, a umidade muda de acordo com o horário, porque de acordo com o horário, à medida que o dia vai passando, a temperatura vai mudando. E à medida que a temperatura vai mudando, as pressões máximas também vão mudando. Então é assim que se calcula a umidade relativa do ar.